E aí galera, beleza? Estou eu rolando pela revisão. Vivi, eu vi. Então, a gente vai falar aqui um pouco sobre a exposição dos Los Carpinteiros e um pouco da história desses artistas muito mega interessantes. Muito mesmo. Na verdade, vocês trouxeram pra mim eles de novo. Eu já tinha ido nessa exposição e aí os meninos do Revisão me chamaram pra ir de novo e foi muito diferente. É legal isso da arte, porque eu não sei se tem a ver um pouco com o estado de espírito ou também das influências da pessoa que tá junto ou como você enxerga cada coisa. Não sei, Aquele negócio do Heráclito, né? Que o mesmo homem não entra no mesmo rio duas vezes porque ele é outro homem e o rio é outro. Não importa o quão seja parecida a experiência, né? Foi isso que eu vivi. Foi isso, galera. Se vocês quiserem ver o vídeo da Vivi, ficou super legal. Tem o link aqui em cima e na descrição. E é um vídeo diferente desse que a gente vai fazer aqui hoje. Exatamente por isso, por a gente ter vivido uma outra experiência. Muito louco isso. Foi uma outra exposição. Sim, a gente tava conversando, né, como, particularmente no caso desses artistas, a gente pode ter uma experiência de chegar na exposição deles e ver eles com um olhar super lúdico, que é presente pra caramba na obra deles, ou ao mesmo tempo você olhar por um aspecto muito político, que também tem, sim. E a exposição, enfim, os Los Carpinteiros, eles são um coletivo de arte cubana, e na exposição tem desde o início dos trabalhos dele até obras mais recentes, então você consegue ter uma noção de um geral, assim, do trabalho e de como ele foi evoluindo, como ele foi se construindo. Então, isso também é muito interessante, principalmente para quem não conhece nada da obra dos Los Carpinteiros, que foi o meu caso. Eu cheguei nessa exposição a primeira vez, eu não sabia muito do que se tratava, e eu fui surpreendida e, no primeiro momento, eu fiquei feliz com aquele senso de humor, com a maneira como eles tratavam de uma forma assim meio irreverente, questões super sérias, mas aí da segunda vez que eu fui eu não fiquei mais tão feliz. Eu vi que tem uma coisa bem profunda, assim, do mundo muito complicado. É uma estética muito parecida com o que a gente fala aqui no cinema brasileiro, que é a estética da fome, uma estética que vem da escassez, né? Uma estética que ela é uma alternativa a dificuldades que você vive no seu meio. Bom, vamos falar um pouco do momento histórico, né, que vieram Los Carpinteiros, ele começou formado pelo Alexandre Erechea, Marco Castilho e Dagoberto Rodrigues. Eles se conheceram na universidade e se juntaram para pensar a arte, o papel do artista e as reflexões todas que eles poderiam trazer. Isso tudo do momento que a gente falou, que era um momento histórico, não apenas por ser em Cuba, na real. A grande coisa é que eles entraram na faculdade bem no finalzinho dos anos 80, comecinho dos anos 90. Se você lembrar bem, é quando caiu o Muro de Berlim, é quando colapsou a União Soviética, né, pelo menos a parte russa, na parte da Europa Oriental inteira, né, que tinha aquela estrutura, e caiu. Quando isso aconteceu, o único grande parceiro comercial de Cuba foi pro saco, que era a União Soviética. Então, você tinha ali o mundo inteiro entrando num momento de prosperidade econômica muito grande para os países capitalistas, porque você criou um vácuo de mercado gigantesco, então eles começaram a ganhar muito dinheiro, os Estados Unidos estavam ganhando muito dinheiro, e em Cuba não, porque eles foram jogados de canto, eles foram escanteados e embargados e esquecidos. Então, tipo, os caras entraram na faculdade para fazer arte numa época que eles basicamente deixaram de ser importantes pro mundo, assim, não, mais ou menos isso, eles não tinham dinheiro, eles não tinham material, eles não tinham visibilidade, eles não tinham nada, eles estavam no canto do mundo. E a educação em Cuba é uma educação famosa, uma educação muito rica, então existe esse paradoxo entre uma super educação e uma escassez de material. Quando você teve um grande bloco soviético e Cuba se aliou a ele, eles também associaram outras coisas. Eles têm ensino deles se modificou para ficar próximo. Eles levaram vários monumentos ao longo do processo todo, tipo, que eram similares a monumentos russos. Eles exportaram muito da cultura soviética para esse país tropical, né? Que é um negócio muito discrepante. A Vivi vai falar disso mais pra frente. Eu vou falar do trenó, né? Do trenó. Porque tem um trenó na exposição. Trenó. E aí você pensa em Cuba, o que vai fazer um trenó em Cuba? Não tem neve, né? É tipo um calor na praia, vai levar na areia. Exato. E aí, então, essa sátira, assim, dos objetos que vinham da Rússia e que não tem como se apropriar deles em Cuba. E eles, tipo, moravam em caixote, porque, assim, a arquitetura soviética, ela é utilitarista. Qual que é a pegada de uma arquitetura super utilitarista, assim? É você ter uma forma que seja subsequente a uma função. Então eles queriam usar o máximo de espaço, da maneira mais inteligente possível e mais coletiva. Então, em vez de eles fazerem umas puta casa gigante, bonita, com um monte de detalhe, papel de parede, sei lá, tipo, de construção, não, era tipo era um caixote cinza, tá ligado? Que você ia lá, você tem sua cama bonitinha, mas você não tem aí PlayStation, são dessas coisas, tipo um caixotão. E quando eles chegaram na universidade, a universidade era num antigo prédio de um country club.
Tem um quadro na exposição que são eles jogando golfe no prédio que era o prédio da universidade. Então tem aí, são os artistas inseridos nesse contexto e ao mesmo tempo a elite e a educação e os artistas. É tipo você morou a sua vida inteira num caixote, passou por um monte de problema, aí você vai estudar num palácio. Eles deram uma entrevista sobre uma experiência que eles tiveram na Espanha em 94. A gente vai ler uns trechinhos. Estávamos falando de coisas básicas, estupefatos com as coisas mais elementares, como se estivéssemos saindo da era medieval. Entretanto, no que concernia a arte contemporânea, nós três e outros artistas cubanos estávamos muito preparados, pois nossos estudos sobre história da arte foram muito intensos e muito sérios. Sabíamos o que estava se passando nas artes na Europa e nos Estados Unidos, e o que os artistas contemporâneos na América Latina e África estavam fazendo. Eles tinham conhecimento, eles tinham informação pra caramba, mas eles não tinham acesso a materiais, e aí eles foram super criativos e se apropriaram da madeira que eles encontravam. Demais, né? Vamos lá, galera. Você pensa num artista ocidental, assim, você pensa naquele cara pedante, um gola rolê, boina, sabe? Que cheira o vinho antes de tomar. Sabe esses caras? É esse cara que você pensa quando fala de artista. Só que esses caras não. Esses caras eles estudaram muito. Eles sabiam mais do que esse dandy que fica aí, tipo, mostrando o quanto ele sabe o cacete A4. Só que eles chegaram no hotel deles, na Espanha, e eles não sabiam ligar o chuveiro. Porque eles nunca tinham visto uma ducha. Tipo, ducha. Imagina que surreal isso. Então, um puta de um repertório gigantesco, grandes artistas, só que se sentindo os bichos do mato, porque nunca tiveram acesso a nada. É tipo, de fato, você tem ali um negócio que é um puta de um paradoxo. Você pensa no artista como uma coisa toda sofisticada. Eles não eram sofisticados. O que eles conheciam de luxo era um country club que eles tinham que jogar golfe com um pedaço de velho de madeira. É um negócio surreal. Nas palavras do Dagoberto Rodrigues, um elemento sempre presente em nossa obra, a reflexão sobre os espaços. E ter trabalhado com materiais provenientes daquelas casas, esse foi o princípio. Foi como quando o caçador veste a pele da própria presa. Então, galera, se vocês quiserem, tipo, tudo que a gente falou de estação aqui, boa parte da nossa pesquisa, tem um monte de coisas que você encontra no site deles. A gente vai deixar o site deles aqui na descrição, no link aqui. Tem todas as entrevistas disponíveis no site, você entra lá, você se diverte, conhece um pouco do trabalho desses caras, eles realmente estão aí numa cena artística um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Entre outras coisas, por um aspecto que a gente vai falar agora, que é o aspecto do coletivo. O aspecto do coletivo, porque é o seguinte, né? Pensa que esse pessoal chegou e começou a fazer arte, certo? Novamente, lembra do cara de gola rolê, que eu falei agora há pouco? O artista descargou? Então, esse artista de gola rolê, ele é um gênio, né? Ele é um gênio desde o Renascimento, porque você tem uma construção desse conceito de que o artista é um cara super, tem uma visão diferente de mundo, que ele é um cara super genial e tal, e que ele domina, faz tudo sozinho, o autor e o caramba. Eles não entendem a arte assim, porque eles têm uma criação muito diferente, que foi um país que teve 30 anos de socialismo na época que eles nasceram. Desde os anos 60, os caras estavam nos anos 90, um país que era socialista já há muito tempo. Então, a vivência deles não era uma vivência de competitividade, tipo, eu sou mais ou menos do que você e tal. Você tem ali uma estrutura que você não tinha muito recurso, então você precisava de uma galera pra te ajudar nas paradas, você precisava ter amigos pra você conseguir alguém pra fazer uma tela pra você pintar. Então tudo que eles faziam tinha uma pegada voltada pra noção de que alguém tinha que te ajudar. Você tinha que ter amigos pra fazer as coisas. Se você não fazia as coisas porque você não tem amigo, não tem dinheiro, você tá fudido. Não, e juntos, né? Juntos, sei lá, acho que a força do coletivo. Exato, e pensa que você tá lá, vários amigos, estavam tomando um runzinho ali. Aí você fala, vamos começar a fazer os negócios juntos. Eles realmente começaram a fazer juntos, eles iam atrás, pegavam os materiais juntos. E começaram a constituir no trabalho deles essa noção de que tudo que eles fazem não procura protagonismo, procura, na verdade, ali uma ajuda de todo mundo, procura construir as coisas assim como um trabalho dos três mesmo. Tem muito isso. Eu acho curioso que tem um quadro na exposição que retrata eles mesmos. Além desse do Country Club, tem um outro que eles estão dentro de um museu, e aí eu acho que é o Alexandre Erechea, e eu acho que o Dagoberto Rodrigues, que tá em segundo plano, e eles estão dentro do museu, então tem toda uma reflexão sobre essa coisa da arte do museu e também da figura do negro no museu e na arte, como é que era representado. Enfim, nada a ver talvez com o que você tava falando, mas eu lembrei que eles
se retratavam nos quadros também. Tem a ver, porque eles são os trabalhadores que também são tema, né? Porque pra eles arte é ofício, né? Eles nunca desassociaram a noção de arte plástica da questão da técnica. Eles observam como coisas similares. Então você ser um carpinteiro é você ser, de fato, um artesão que consegue fazer uma cadeira e você ser um artista plástico que consegue fazer um quadro. Ou então fazer uma cama que sobe em cima da outra cama. Que, querendo ou não, é uma perversão desse mesmo ofício, né? É você ressignificar uma capacidade que já existe. Agora, outra coisa. O material, ele foi evoluindo. Na verdade, o material, ele foi mudando. Eles começam com a madeira. No primeiro andar da exposição tem as obras usando a madeira. E aí, no segundo momento, eles têm um acesso ao material mais elaborado. Tem aquela lixeira, que é um carrinho de supermercado, que a primeira vez eu vi, eu falei, nossa, que legal, que ideia. E depois eu falei, nossa, que merda. Que mundo é esse? Que situação que a gente tá? Aí fiquei depressiva. Aí tem os chinelos também com o mapa de Havana, que eles colocam como se você tivesse a cidade aos seus pés. Tem uma escultura de Lego, que é uma réplica de um monumento que tem na Rússia em homenagem à conquista espacial e eu não sei se é Moscou ou São Petersburgo, eu não sei. Enfim, esse monumento na Rússia, e que é algo super sério, né? A conquista espacial para a União Soviética e tal. E eles estão aqui fazendo essa releitura em Lego, um material que são pecinhas de criança, brinquedos de criança. E que são caríssimas, né? É um brinquedo de criança rica. Os outdoors tem esse Me Cago em Coração de Tu Madre, que é isso que fala? É isso aí. Que em Cuba os outdoors são usados para propaganda política, eles não usam para fazer anúncios da Coca-Cola. Então também é aí uma crítica, uma leitura, e Me Cago em Coração de Tu Madre é uma coisa bem... É tipo a ofensa mais hardcore que existe no castelhano. Essa frase é uma ofensa. É uma ofensa pesadíssima, assim. Outra obra que a gente gostou são os instrumentos que derretem. Eles talvez tenham aí uma coisa um pouco mais poética, um pouco menos pesada, né? Porque se você fala da música, você tá falando de como aquilo vai soar e... Um breve momento em que o discurso deles fica mais lúdico mesmo, né? Você pega até aquele do violão, que eu achei legal, emulando as frases da Lua. Eu acho que essa exposição é um convite muito interessante para você pensar sobre o seu mundo, não só sobre Cuba, é o mundo todo, seja político, econômico, não só isso, a nossa convivência no mundo, a nossa poesia em relação à vida. É uma exposição que vai surpreender. A gente viu em São Paulo, uma pena que já tenha acabado em São Paulo. Em São Paulo acabou, mas ela vai para Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, então vocês têm muita oportunidade para ver. N oportunidades. E dividir aqui com a gente o que vocês pensaram, como vocês se sentiram, quais foram as obras, de repente, que te impactou mais, quais foram as reflexões que vieram para você e, enfim. Sim. Los Carpinteiros. Los Carpinteiros. A gente tá aqui muito maluquete com essa exposição, pensando várias coisas. A gente não conseguiu ter uma linha de raciocínio talvez tão óbvia, porque não é óbvio. Não desistam de nós. A gente vai falar de arte sempre de maneiras diferentes. Vai ter umas mais fáceis daqui a pouco. E eu prometo pra vocês que vai ficar mais linear daqui pra frente um pouco. A gente vai fazer um esforço, deixar a vida mais fácil também, né? Não dá. Impossível. Não dá, né? Impossível. Então tá, galera. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, eu espero que a gente consiga continuar esse quadro. Esse quadro eu acho bacana. A gente vai falar muito de artes plásticas ainda aqui pra frente. E também de um monte de coisa legal. Então, por favor, se inscrevam, dê o joinha, dê o subscribe nela, dê o joinha pra ela também. É isso, obrigada. Nós. Beijo.